Eu estou aqui na minha lojinha de trabalho, meditando aqui na palavra, porque eu criei um propósito comigo mesmo de que eu irei ler a Bíblia. Então eu estou lendo a Bíblia de Gênesis até o final dela, e ainda estou no segundo livro da Bíblia, que é Êxodo. E estou com essa interpretação aqui para passar aí para quem for assistir e para o futuro dos meus filhos aí, para servir aqui de recordação e de um posicionamento para os meus filhos futuramente. Salve, meus amigos, bom dia, boa tarde, boa noite, você vai ver esse vídeo. Eu estou aqui meditando na palavra de Deus, lendo um pouquinho da Bíblia, e eu me deparei aqui numa passagem bem simples, bem rápida, mas que tem um significado bem profundo, em que a gente precisa analisar, contextualizar, para trazer para a nossa realidade, tá? Eu estou lendo aqui o livro de Êxodo, beleza? Capítulo 2, versículo 23. Aqui aborda o sofrimento do povo no Egito, beleza? Ali da linhagem de Israel, né? Que era Jacó, Israel, José. José já estava morto, mas aí o povo de Israel foi todo ele escravizado pelo rei do Egito. Então o povo sofreu ali nas mãos dos egípcios, até que depois lá na frente teve Moisés trazendo a libertação do povo e tudo mais. Só que aí os hebreus estavam tudo sendo escravizados, né? E aí só um contexto, né, em que momento a gente vai abordar. O povo estava tendo tudo escravizado, tudo sofrendo ali, sofrendo nas mãos dos egípcios. E era um povo de Deus, um povo que tinha a promessa de Deus, a promessa com Abraão, que seria um povo, uma descendência forte, que a terra seria toda desse povo, da descendência de Abraão. Mas o povo estava sendo escravizado, sofrendo, martirizado, trabalho pesado, e né, ali sendo represado ali nas mãos dos egípcios. Então tu imagina a calamidade, a sofrência, a perturbação que aquele povo todo estava sofrendo ali, né, debaixo de uma tirania pesada, né? A Bíblia usa essa palavra, tirania. Eles foram escravizados, né, pelo esse novo rei egípcio ali da época. E aí tem a passagem aqui que a gente vai ler agora juntos, Êxodo, segundo livro da Bíblia, de Êxodo, capítulo 2, a partir do versículo do versículo 23, tá, galera? Para vocês entenderem a importância da gente clamar a Deus, a importância da gente se mostrar indigno e que somos totalmente indignos da misericórdia de Deus. A gente precisa clamar, a gente precisa ter misericórdia dele, precisa dele, se levantar clamor a Cristo, né, cara? Porque Deus estava vendo essa situação toda, né? É porque Deus está presente em todos os momentos. Mas aí Deus permitiu, Deus permite os mal acontecer, né? Às vezes acontece tantas coisas nas nossas vidas e a gente fica, caraca, por quê? Por que Deus permitiu? Por que está acontecendo isso? Por quê? Mas a gente não faz isso que está escrito aqui na Bíblia. Vamos ler agora juntos, tá? Tá assim, ó: decorridos muitos dias, o rei do Egito morreu. Os filhos de Israel gemiam por causa da sua escravidão. Então o povo estava sofrendo ali aquela escravidão, aquele trabalho árduo, estava sofrendo nas mãos ali do inimigo. Aqui vem um ponto que é crucial, que eu quero abordar hoje, até para os meus filhos futuramente, quando verem esse vídeo, cara. Para tudo na vida, de negócio, de empreendedorismo, vida pessoal, sentimental, trabalho, tudo, cara. Essa escravidão aqui vai estar relacionada a tudo hoje, nos dias de hoje. A prisão social, tudo, cara. O peso da alma, da vida, aquela amargura que muita gente carrega. Deus está vendo acontecer com isso, mas você precisa fazer isso aqui, cara. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu os gemidos deles e lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaac e com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. O que eles fizeram? Eles clamaram e o seu clamor chegou a Deus. Por eles terem clamado, terem buscado, terem louvado, terem se entregue a Deus, Deus ouviu o clamor deles e se atentou para eles. Então, o que eu particularmente enxergo dessa situação? Cara, tudo está acontecendo em todo o tempo, em todos os lugares. Deus está vendo, sim, com certeza. Deus vê, Deus observa. Deus está vendo tudo, está a par de tudo. Mas observa que eles clamaram e aquele clamor chegou a Deus. Aí Deus ouviu os gemidos dele. Deus então não estava ouvindo, não estava sabendo, não estava enxergando o que estava acontecendo? Será que nós vamos esconder o fato de que Deus é onipresente e Deus vê tudo? Então ele vê tudo, certo?
partindo desse ponto, então Deus sabia o que estava acontecendo. Mas como eles não se entregaram na mão de Cristo, como é que Deus vai fazer alguma coisa? Já parou pra pensar nisso, realmente? Se a gente não, Deus não é tirano, Deus não tem essa tirania dos egípcios para impor na nossa vida, fazer o que Ele acha melhor pra gente, sem a gente pedir, né, cara? Por isso que falam que Deus é amor, né? Deus é tão amor que Ele não faz nada que a gente não peça a Ele, não abre as portas para Ele, né? Então, enquanto eles não clamaram a Deus, não pediram socorro a Deus, não se colocaram nas mãos de Cristo, não viram a posição de não ser nada e de precisar de Cristo, o que Deus fez com eles? Nada, porque Deus não foi chamado para estar ali. Deus de repente não foi clamado, não foi solicitado para estar ali. Você que não é convidado para alguma coisa, um acontecimento, você vai se meter? Você vai participar? Você vai dar pitaco? Né? A não ser que você tenha você não tenha um bom senso, né? Tipo, não fui chamado, para que eu vou lá? Então percebe a importância desse simples curto palavra aqui na Bíblia. Eles clamaram e o seu clamor chegou até Deus. Deus ouviu os gemidos dele e lembrou-se da aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. E Deus viu os filhos de Israel e atentou para a situação deles. Então, a partir daí, eu tô lendo aqui a Bíblia, lembrando que eu não sou nenhum teólogo, nenhum nada assim do tipo, tá, galera? Eu sou um simples humano que começou a querer ler a Bíblia. Estou no segundo livro ainda de Êxodo, então daqui para frente eu vou estar trazendo aqui minhas interpretações no meu canal pessoal e compartilhar aqui para que fique aí para a posteridade da minha descendência, dos meus filhos, e que eles tenham esse norte. E se você chegou até aí e gosta disso, se inscreve para estar acompanhando aí, tá? Então perceba que às vezes a gente fica, caraca, mas Deus não está vendo isso que está acontecendo, por que as coisas estão acontecendo? E Deus é tão bom, tão amoroso, tão paciente, tão amor, isso tudo, mas Deus não faz nada? Mas acontece que, será que a gente está clamando a Deus? Será que a gente está chamando Deus para participar aqui com a gente? Às vezes a gente está sendo escravizado pela vida, pelo trabalho, pela pressão, pelo nosso psicológico, pela depressão, pela ansiedade, por vários males que tem aí no mundo. A gente está sofrendo, mas a gente não chamou a Deus a gente não clamou a Deus, não entregou a Deus, então vai acontecendo. Né? Vai acontecendo. Não tem lá a passagem do próprio Jacó, que trabalhou 7 anos para Labão, depois mais 7, depois no total foram 20 anos, mas esses tempos todo passaram como se fossem dias. Então, a gente pode estar passando por provas, mas de alegre, com paz, desde que a gente clame a Deus, desde que a gente chame a Deus para junto. A gente autoriza a entrada de Deus, né? A intervenção de Deus. Então, por isso que eu falo para os meus filhos, vai fazer um projeto, em tudo na sua vida, peça a intervenção divina. Nós somos indignos de tamanha misericórdia de Cristo conosco. Nós não somos nada, cara. A gente é um fracassado desde a origem. Sem Cristo, sem Deus, sem a presença dele, o que somos nós, cara? Somos nada, velho. Nós somos um bando de carne andando por mundo afora, arrogante, prepotente, que sabe tudo, que tem tudo. Mas a gente não é nada, cara. Não é dinheiro, porque dinheiro traz felicidade, compra muitas facilidades, mas caramba, quantas pessoas endinheiradas e pobres também têm aquela aflição no coração, aquele vazio existencial, aquela coisa que não preenche, que nem dinheiro, nem família, nem nada nesse mundo, um carro, moto, nada, cara. O que se explica? Quantas pessoas estão, por outro lado, vida bem, não estão passando por nenhuma escravidão, mas tem um vazio, e esse vazio é a escravidão dessa pessoa, percebe? E Deus está ali, ó, batendo na porta, mas você tem que abrir essa porta, cara. Você tem que deixar, você tem que convidar Deus. Deus é tão amor, propriamente dito, que Ele não vai fazer sem você pedir, cara, sem você chamar Ele. Ele tá vendo, Ele sabe. Deus sabe de tudo, Ele sabe que a gente precisa dEle. Mas Ele não é um tirano. Ele não vai vir com o pé na porta e vai se meter na nossa vida se a gente não pedir a Ele, cara. Se a gente não se pôr no lugar de se rebaixar a Cristo e pedir a Deus, cara. A gente, como ser humano,
A gente não faz nada sem que nos peça. Você não vai chegar numa festa sem ser convidado, cara. Você não vai passar numa rua, vai ver uma situação ruim acontecendo, alguém precisando de repente de uma ajuda ali, mas a pessoa não pede, você vai passar batido direto, cara. Até a pessoa... E aí às vezes você também nem sabe se a pessoa quer a tua ajuda. Então Deus às vezes está ali olhando, tá vendo, mas não tem um clamor vindo dessa pessoa. Como é que Deus vai ajudar? Às vezes Deus nem sabe que tu precisa da ajuda dele. Quer dizer, assim, sabe? Que Deus sabe que tu precisa. Porque Deus é o caminho, a verdade e a vida. Né? Jesus já disse isso. Então ele sabe que todos nós precisamos. Nós não vamos para lugar nenhum sem ele. Porque ele é tudo. Tudo é dele, por ele e para ele. Então ele sabe que nós precisamos. Mas ele também precisa saber que a gente quer. Se a gente não falar, se a gente não demonstrar, se a gente não clamar a Cristo, como é que ele vai saber que a gente quer ajuda? Entende? Então, uma passagem rápida, simples, que responde milhões de dúvidas, de milhões de perguntas, de questionamentos que surgem na nossa vida. Né? Então a gente precisa disso, cara. A gente precisa clamar a Cristo, a gente precisa lembrar de Cristo. Beleza, cara? Para os meus filhos, fica esse vídeo para vocês de recordação, para o futuro, para a vida de vocês. A chave tá aí, cara. A chave da vida é essa, cara. Jacó tem uma palavra lá que ele chama até o lugar de Manaim. Né? Depois ele ora e ele fala que ele é totalmente indigno da misericórdia de Deus. E aí ora pedindo a misericórdia de Deus. E é isso, cara. Nós somos totalmente indignos de tudo. De tudo. Tu imagina Deus no seu tamanho, na sua grandeza, e a gente. O que somos nós? Então, galera, fica aí essa reflexão, esse pensamento. Vamos clamar mais a Deus, vamos buscar mais a Deus, que o mundo vai ser melhor. Com certeza a nossa vida vai melhorar. Em todos os sentidos. Viver em paz. Valeu? Tamo junto.